Salve, irmãos! Então, hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o tema de setembro, né, que é a questão do Setembro Amarelo, do suicídio, né, e desse processo todo que ocorre, que leva a pessoa motiva a pessoa a cometer um suicídio, certo? No caso, como nós estamos estudando basicamente, né, a questão da colonização norte-americana e, consequentemente, respinga aqui no Brasil, né, a gente percebe que os índios norte-americanos eles apresentavam uma certa resistência a essa colonização, certo? Ao ponto, inclusive, de cometer alguns suicídios, né, justamente para não se vergar a essa nova colonização que está chegando, essa colonização europeia que está chegando no continente americano, certo? E como os índios americanos eles eram diferentes dos índios brasileiros, a gente percebe, né? Eles eram mais ligados a essa terra, a posse dessa terra e queriam assegurar essa terra, né? Porque segundo eles acreditavam num legado, numa herança, né? uh, Tribal, e foi bem complicado para esses europeus conseguirem conquistar o território, né, norte-americano. Claro, a gente sabe, né? Uma parte do território norte-americano ele foi comprado, né? Negociado tanto internamente quanto com países vizinhos e até mesmo países europeus. Só que eles negociavam essas terras e negociavam com tudo que tinha dentro dessas terras, digamos assim, né? Dentro desse perímetro, tá? Então acabava vindo desde metais preciosos junto nessa compra, até mesmo nativos, certo? E os nativos de lá não eram tão fáceis assim de curvar, de aculturar, né? Quanto os nativos brasileiros, né? Os nativos brasileiros, apesar da gente ter registros de muito suicídio de nativos aqui na nossa terra, no Brasil, nos Estados Unidos a gente tem mais. Tá? Então, justamente para não entregar daqui a pouco um local sagrado, né, onde é que ficava, ou onde poderia ter riquezas, eles preferiam morrer, se suicidar, tipo japonês cometendo harakiri, né, ou os kamikazes, e do que se deixar culturar, certo? Então é interessante perceber isso. E como setembro a gente trabalha, né, esse tema do suicídio e querendo ou não acabou caindo, né, a culminância agora nesse período, achei interessante trazer para vocês esse levantamento, né? Só essa conversa para vocês terem esse conhecimento, né? Então, aqui no Brasil a gente teve suicídios em massa de índios, tá? Querendo fugir da aculturação portuguesa. E nos Estados Unidos também, né? Principalmente os índios apaches, eles cometiam muito suicídio lá nos Estados Unidos, né? Justamente porque não queriam se deixar aculturar, ou seja, perder sua religião, perder a sua língua própria, né? Perder seus costumes próprios em prol de uma cultura europeia que muitas vezes não fazia sentido para o nativo americano, né? Tu usar turbante, tu usar adornos desnecessários, né? No entanto, eles tinham mais um vestimento, uma veste voltada para as práticas diárias deles, né? Como lá nos Estados Unidos havia cavalo, aqui no Brasil não havia cavalo, então eles usavam muito couro, tanto do bison, do boi, né? Quanto do próprio cavalo para fazer vestimentas e com isso também uma pele de proteção que a gente veio a usar aqui no Rio Grande do Sul também, né, por cima da bombacha, para dar mais uma proteção, que é um couro de um animal bem mais forte do que um, um tecido de algodão, um tecido sintético, né, que seja e tal. Então eles aperfeiçoaram muito isso também. Para ter uma ideia, os colonizadores que tentaram colonizar a região, né, onde os apaches ficavam, uh, faziam estruturas basicamente de madeira para ser mais rápido de montar essas estruturas que a gente acabou chamando de Forte Apache, né? Por quê? Porque era um forte estabelecido aonde os Apaches tentavam atacar e dominar aquele local para expulsar esses colonizadores, né? Então percebam tamanho grau de complexidade e de violência muitas vezes, né? Para tentar
manter a posse daquela terra que às vezes poderia ser sagrada, uma herança tribal e assim por diante. Então percebam que há esse envolvimento, né? Há essa motivação. E essa motivação a gente percebe hoje no sentimento norte-americano de patriotismo, né? Então, como a colônia mesmo, de origem europeia, ela veio de fora, né? Veio através de uma metrópole europeia, né? Ou diversas metrópoles europeias, porque acabaram formando os Estados Unidos, as 13 colônias e a ampliação. A gente percebe também que esses nativos, né, dessas regiões que existiam em todo o mapa, digamos assim, norte-americano, eles também apresentavam certas resistências e também apresentavam essa cultura, né, de ter uma religião própria, de ter uma vida social própria, né, diferente do europeu. E quando os europeus tentavam se impor e dominar, ou eles se deixavam aculturar, ou muitas vezes eles se suicidavam para não se deixar aculturar e manter a sua cultura viva. Ou melhor, sua cultura intocável pela mão europeia, porque eles acabavam morrendo. Tá? Mas então era isso, pessoal. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente tenta sanar. Falou!